Oi, galera, bem-vindos a mais um episódio do Musicast. Eu sou a Carla, eu sou aluna do curso de música e apresentadora desse podcast. Hoje estamos aqui com mais uma convidada, ela também já participou dos nossos programas que a gente já apresentou por aqui, que é a professora Adeline. Ela vai se apresentar para vocês. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos e todos os ouvintes. Eu sou então a Adeline Stervinu, eu sou professora do curso de música da UFC, campus de Sobral. Estou muito feliz por estar aqui novamente, né, com vocês e desta vez para falar um pouco mais, né, sobre quem eu sou, né, de onde eu veio e o que eu fiz na minha vida antes de aparecer aqui no Brasil, não é? Sim, e vamos conhecer um pouco mais sobre nossa convidada, a professora Adeline. Ela vai falar um pouco sobre a sua trajetória profissional, né? E como você já conhece esse programa, ela vai destacar um pouco sobre as suas experiências e os aprendizados de vida que trouxeram a Adeline até o Brasil e até a UFC, né? Então, professora Adeline, primeiramente, seja bem-vinda novamente ao Musicast e conte para a gente a sua área de atuação dentro do curso de música. Bem, Carla, eu agradeço, né, por mais um convite, né, nesse programa Musicast, que é muito interessante, né, que eu apoio totalmente. Aí, no curso de música, então, eu sou professora das disciplinas de prática instrumental, principalmente, né, sopros, né? Os instrumentos de sopros, eu toco flauta transversal, flauta doce e trompa, né? Mas também eu tenho alguns conhecimentos, né, de outros instrumentos. Eu compartilho estas disciplinas, né, com o professor Marco Toledo, né, que já se apresentou aqui para vocês também no Musicast. Ele é saxofonista e clarinetista, então a gente divide essas disciplinas mais práticas, né? Também eu ministro a disciplina de História da Música Ocidental, né? Que isso tem, essas disciplinas têm muito a ver com as nossas próprias experiências, né? O que a gente já tenho feito nas nossas vidas, né? Então a música, história da música ocidental faz muito parte da minha vida, do meu percurso, né? Como musicista e como estudante também. E eu sou também regente da Orquestra Sinfônica da instituição e líder do grupo de pesquisa do laboratório, né, em cognição e música. E eu já sei que você começou bem cedo, mas conte pra gente como foi que começou a sua vivência com a música. Pronto, Carla e ouvintes, eu vou contar para vocês a história mesmo, né, de como tudo começou, né? Sim, eu tinha 5 anos de idade lá na França, né, no meu país de origem, né, e eu estava assistindo TV e estava passando na TV o Power Ranger. Não sei se vocês conhecem, eu acho que conhecem, nem com essas pessoas do bem, né, que cada um tem uma cor específica e eh, que, que tenta livrar o mundo dos monstros, né, das forças do mal, tudo mais. E tinha uma Power Ranger, a Rosa, ela tocava flauta transversal para afastar os monstros. E eu, com 5 anos de idade, eu achei isso fantástico. Porque o monstro, ele saía tampando os ouvidos e gritando de terror, porque não suportava o som da flauta. Eu achei maravilhoso. Eu pensei, criança, né? Eu quero tocar esse instrumento para afastar os monstros da minha vida e da vida da minha família também. Eu quero tocar flauta. Aí começou assim. E eu, com 5 anos, procurando os meus pais dentro da casa para explicar que eu queria tocar esse instrumento. Eu não sabia dizer, eu não sabia qual era o instrumento. Aí eles me levaram para a escola de música da cidade. Era uma cidade bem pequenininha. E me levaram lá na escola de música e tinha a banda de música juntamente, né, com esta escola. E me mostraram os instrumentos, eu recolhi
a ter contato com a flauta e eu tive contato com a música, com a notação musical, antes de saber escrever, ou mesmo ler direito, né? Melhor lidar com música, com a escrita musical, do que com a escrita comum, né? Bem cedo, né? Eu comecei, né? Então, 5 e meia, 6 anos de conhecimento da música. Então, isso foi o iniciozinho. E com 8 anos de idade, já me colocaram na banda de música desta escola, né? Porque eu estava me desenvolvendo bem. Então, a banda de música na minha vida de musicista é muito importante, porque ela foi, né, um dos primeiros lugares que eu conheci como música. Então, isso é realmente o início de como eu comecei a tocar e desses primeiros contatos com música. E a banda, a partir dos 8 anos de idade e até me mudar da cidade, eu toquei lá. Eu estava lá toda semana ensaiando. Eu sempre amei muito isso, esse ambiente de banda de música. Para mim sempre foi muito bom na minha vivência musical. Que legal, adorei a história do Power Rangers. E, Adeline, você sempre quis ser professora? Essa foi uma coisa que desde que você começou na música, você tinha essa vontade? Ou foi uma coisa que você foi criando através da sua vivência, né? Como foi esse processo de escolha para seguir nessa profissão? Olha, paralelamente, né, a esta escolha do instrumento, né, eu era bem criança, bastante, sozinha, porque eu não tinha irmãs pertinho da minha idade. Então, eu brincava muito sozinha e eu tinha costume de brincar de professora. Eu colocava as minhas pelucas, eu dava aula para elas, né? A aula de matemática, de qualquer coisa, mas eu dava aula. E isso os meus pais me contaram que eu fazia isso todo dia, era muito comum. Eu não sabia muito bem disso, mas eu já brincava muito disso. E eu comecei a dar aulas, eu tinha 16 anos de idade, numa banda de música. Não a primeira onde eu me formei, onde eu comecei, mas numa outra banda, na cidade onde eu me mudei depois, na França ainda, né, com os meus pais. E nesta banda de música, eles precisavam de uma professora de flauta transversal. E eles me perguntaram se eu queria, aí eu tentei, né? E eu gostei, comecei a dar aula e é mais ou menos também neste período que eu comecei a reger banda de música. Então, tudo começou a se encaixar mais ou menos, né? Neste período que eu comecei a dar aula e comecei a reger também. E dar aula para mim é uma coisa muito prazerosa. Eu gosto muito de compartilhar os poucos de conhecimentos que eu tenho, de poder compartilhar isso com os estudantes aqui no curso de música. É uma coisa que eu gosto muito, de ter esse contato, essa compartilha, né, de conhecimentos com os estudantes. Para mim é muito enriquecedor e eu cresço toda vez. A cada aula eu cresço um pouquinho mais, justamente por ter esse contato e essa oportunidade de compartilhar os conhecimentos. E agora a Adeline vai falar um pouco para nós sobre as suas áreas de estudo e graus acadêmicos, como a sua graduação em música, né, na área de educação musical e musicologia, o seu mestrado em música, na área de estudos modernos e contemporâneos, e todos que ela fez pela Universidade de Toulouse, né? Adeline, o que você destacaria desses períodos? São tantas coisas. Do intenso na minha vida. Isso, então, eu vou tentar contar os pontos talvez mais importantes, entre aspas, né? Mas a graduação, por exemplo, diferentemente daqui, né? Na UFC, né? Para entrar na graduação lá, eu tive que passar por uma seleção, um teste, né? Para mostrar as minhas aptidões para poder entrar neste curso de música.
Aí, em paralelo a este curso de música, eu quis também entrar no conservatório regional, né? Que na mesma cidade, né, da universidade, a cidade de Toulouse, no sul da França. Aí eu fiz esses dois testes meio que no mesmo tempo, né? Aí, como funciona esse teste para entrar na UFC, não, na universidade, né? É, você tem uma prova de percepção solfege, né? Tem um ditado melódico e você tem que pegar as notas, né, que passa, começa com duas vozes e passa três e depois a quatro, e eles vão ver, né, até onde você consegue chegar, e você tem uma prova de canto também, né, que você tem que mostrar que você sabe cantar. Ah, e de instrumento também eu tive que tocar o meu instrumento. Isso é para entrar na universidade. Aí depois, percurso dentro da universidade. Uma coisa que eu não tinha muita noção do que tinha depois, né? Eu entrei lá, mas eu não tinha noção do que era mestrado, do que era doutorado, porque, na verdade, ninguém explicava muito bem pra gente, né? A gente entrava e fazia o nosso caminho e ia pra frente, né? É uma coisa que aqui, por exemplo, na UFC, a gente tenta explicar o máximo que puder para vocês, né? O que é, quais são os caminhos, porque justamente é uma coisa que fez falta na minha formação. Eu não sabia bem onde eu estava indo, mas eu estava indo, né? Eu não sabia bem onde. E quando me falava de mestrado, eu olhava assim, não, gente, me parece muito longe, parece difícil, assim, eu não tinha muita noção, mas eu fiz mestrado. Aí depois do mestrado me falaram em doutorado e eu, ai, 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 não, deve ser muito difícil, não sei, não, acho que não fui e, e eu fiz o doutorado. Enfim, as coisas se encaixaram assim, eu estava dentro da academia, comecei a fazer e eu me deixei levar, na verdade, até chegar no mestrado e no doutorado. Eu acho que é um momento uh, super importante, foi super importante para mim, porque a graduação, você tem todas, né, essas que todo mundo faz junto, né, para você ter uma ideia geral do que é a música, a história da música, a análise, todas essas matérias, né. Aí depois você começa a se especializar, né. Então, o mestrado para mim foi bem interessante porque eu comecei a me especializar na área da cognição, que é uma área agora que eu sou especialista, né, nessa área da cognição relacionada com música. Então, comecei a trabalhar com adolescentes e dislexia. A dislexia a gente não acha muito aqui no Brasil, porque é uma língua que se pronuncia todas as letras quase, né, nas palavras. Em francês, não, a gente tem letras que você combina para dar um som. Aí isso complica um pouco mais, né, a vida das pessoas com dislexia. Então, eu trabalhei sobre isso, sobre essa relação entre os sons musicais e os sons da língua, antes de ir pro doutorado, né? Eu não consegui continuar, né, a trabalhar com dislexia por várias razões, né, de números de participantes, várias coisas assim. Então, eu comecei a trabalhar com adolescentes, músicos e não músicos, e comparar, né, a percepção do tempo, né, escutando trechos de música minimalista. A música minimalista é uma corrente musical do século XX, dos anos 60, que nasceu nos Estados Unidos. Aí eu trabalhei sobre esses trechos e sobre a percepção temporal dentro desses trechos. Então, a minha área de atuação se confirmou, né, no doutorado, esse trabalho mais próximo da cognição e da música, o que eu estou continuando até hoje, né? Que massa. E a sua vida também, no seu histórico, a gente conhece que você participou de
e você fazia parte de muitos conservatórios, né? E você recebeu vários títulos, e você poderia comentar um pouco sobre essas suas conquistas para a gente? Sim, sim, claro. Eu estudei em várias escolas de música e em dois conservatórios, principalmente. Conservatório da cidade de Toulouse, né? Onde eu estudava também na universidade, e o conservatório da cidade de Rodez, onde os meus pais moravam, né? E mora até hoje, na França, ainda. E é, o percurso dentro do conservatório não é tão simples como a gente pode pensar, né? Não é um mar de rosas, não. Eu passei por várias dificuldades para chegar até esses prêmios. Não é fácil, o caminho não é fácil. Eu tive uma professora de flauta que infelizmente não me auxiliou muito, principalmente no final, porque na verdade o prêmio, o último prêmio, né? São vários exames, né? Antes de você chegar no final, né? Neste prêmio último, vamos dizer, né? Para você poder sair do conservatório. E este prêmio você só pode tentar 3 vezes. Se você não consegue em 3 vezes, lamento. Mais ou menos isso. Aí eu já tinha tentado 2 vezes com essa professora, eu não consegui. No final da segunda vez, ela disse para mim que a flauta não era um instrumento para mim, que eu tinha escolhido o instrumento errado, que era melhor eu ter escolhido o fagote, porque é muito mais simples. Bom, o professor Rian, eu acho que não vai concordar com isso, eu também não concordo, mas é o que essa professora disse para mim. E ela disse que eu nunca ia conseguir ir mais longe, que eu não tinha as capacidades, enfim, me colocou numa situação muito constrangedora. Eu chorei muito naquele dia, foi um dia desesperador. Eu estava no corredor do conservatório, desesperado, chorando, e o outro professor de flauta passou pelo corredor, me viu e me perguntou o que estava acontecendo. Contei para ele, e então ele disse que ia me dar aula durante um ano e que eu ia me formar sim, que eu ia conseguir ter o meu prêmio de flauta. E de fato eu consegui com este professor que eu considero que é ele que me formou. Se eu consegui isso, é porque ele chegou no momento certo na minha vida e ele me fez chegar, né, onde eu precisava chegar, neste prêmio, né, que não foi nada fácil, mas eu consegui com o auxílio desse professor que, então, ele está no meu coração para sempre, né, é o meu professor. Aí, a Percepção Solfege foi em Toulouse, né, na cidade de Toulouse. Foi um caminho também não tão simples assim, não, mas que eu consegui também, porque lá o ensino é mais rígido, vamos dizer, né? As pessoas são exigentes, mas de uma maneira muito rígida. Então, às vezes, é um pouco difícil lidar com isso, mas deu certo. E eu tenho também um prêmio de música de câmara. Este foi na cidade de Rodez, né, dos meus pais, com um violonista. Então a gente tocou várias peças, foi bem mais tranquila. Esta parte foi mais tranquila. Mas enfim, só para mostrar para vocês, ouvintes, que o percurso, né, de musicista não é uma coisa simples, mas também não é uma coisa impossível, obviamente que não, mas tem que ter muita força de vontade e nunca desistir, porque eu já tive vontade de desistir mil e uma vezes, viu? Isso tanto no conservatório do que na própria universidade. Eu tive muitas vezes vontade de desistir. Não pense que é só com vocês, estudantes aí, conosco também acontece isso, mas você sempre tem que pensar no que isso vai trazer na vida de vocês, todo o bem que vai trazer para o futuro de vocês. Então, eu sempre consegui pensar nisso e ir para frente. Então, não desista, tá bom? É isso aí.
E você também atua em diversas orquestras, inclusive ela é maestrina da OSUFSE, e já temos um episódio falando sobre, vocês podem dar uma olhadinha depois. Adeline, fale para a gente um pouco sobre essa sua experiência dentro das orquestras. Sim, então, como eu já comecei a introduzir mais cedo, as minhas primeiras experiências foram com banda de música. Então, eu toquei muito em banda de música, até sair da França para vir para cá. Na verdade, eu tocava em banda de música, isso eu nunca saí, na verdade. Eu participava da banda da região, lá onde eu morava, que fazia concertos. Tinha durante o verão, que a gente passava semanas, uma semana e um pouquinho, né? Todo mundo junto, estudando junto, tocando junto, era muito, muito bom. Eu fiz isso durante mais de 10 anos, experiências maravilhosas na minha vida. Eu participei também de um big band, eu tocava flauta na big band, participei de orquestra de conservatório, orquestra sinfônica, né? Ah, eu cantava também. Eu fazia parte do coral do conservatório. Então, às vezes, tinha peças que eu cantava com o coral e outras que eu ia correndo para tocar flauta, eu voltava para cantar. Enfim, é, a vida de musicista, né? É assim mesmo. É, essa experiência com a orquestra, eu acho que ela é fundamental na vida de musicista, porque a gente aprende muito so- sobre si mesmo, na verdade, a escutar os outros, a saber se comportar, né, neste ambiente específico de orquestra, a se concentrar. É isso também que a gente quer promover, né, com a Orquestra Sinfônica da UFC, que eu sou a regente, com muito orgulho, e é isso que a gente quer promover, trazer para os estudantes, para os participantes, né, da orquestra, essa possibilidade de vivenciar uma experiência dentro de uma orquestra. Isso é para a vida de musicista, para a vida profissional, mesmo se não se torna músico de orquestra, né? Isso vai ser importante para quem passar por isso. Então, para mim foi muito importante. Eu sempre gostei muito disso. O ambiente também dentro da orquestra, né? De você vai com prazer, com felicidade, vai encontrar os amigos, sabe? Então, tudo isso faz parte e é muito prazeroso. Então, quem puder, né? Quem tiver essa oportunidade de participar de banda de música, de coral, de orquestra, esses grupos são muito formadores e importantes na, na nossa vida como musicista. Ela já falou um pouquinho, né, sobre essa parte de ser professora e ser regente, e ela sempre é convidada, como eu li no currículo leite dela, é sempre convidada para festivais internacionais de música, né? Ela vai falar um pouquinho sobre isso agora. Sim, sim. É, eu já atuei em vários locais diferentes, né? Eu trabalho bastante com o Festival Orquestriz, né? Que já foi apresentado no Musicast, para quem quer conhecer melhor. E eu já participei de vários festivais na França, né? Eu já regi a orquestra internacional várias vezes, que seja na França ou aqui no Brasil também. Eu tive essa oportunidade maravilhosa, né? Como professora, também eu fui convidada, por exemplo, no Festival Gramado em Concerto, né? Que é na cidade de Gramado, né? Eu já fui convidada como regente da orquestra de jovens e professora de flauta também. Isso foi uma experiência muito, muito gratificante também, mais uma, né, na minha vida, muito bom. Eu encontrei outros professores de vários lugares do Brasil e do mundo também. E isso, eu acho que isso é muito importante, esses convites, né, quando a gente está sendo convidado a participar de festivais, né, ou a participar de eventos assim, é que a gente encontra outras pessoas, muitas outras pessoas. E isso é muito bom
né? Enriquecedor, sempre enriquecedor para as nossas vidas, né? E as nossas experiências. Aí também eu fui para a Rússia, né? Lá eu toquei lá na Rússia, então eu regi lá também, né? A orquestra de lá do festival também é um festival colaborador do Festival Euroquestris, que é o Festival Trompetes de Pratas, desculpa, Trompetes de Pratas da Volga, lá na de Cisrana. Então eu tive a oportunidade de ir 2 vezes nesta cidade, de reger 2 vezes a orquestra de lá. E eu acho que eu devo ter esquecido algumas coisas, mas estes acho que são as principais, né? Já são muito importantes e muito grandes, né? E a Adeline é docente permanente do Programa de Mestrado Profissional e Ensino das Artes, que é o Profartes. Como é essa parte da sua vida profissional? Então, Carla, o mestrado profissional, ele permite que professores, né, da rede básica, né, da escola básica, possa ter acesso, né, a uma formação de superior. Então, são pessoas que já têm a graduação, mas que pararam nem para poder dar aula e que podem retomar os estudos, podem fazer um mestrado profissional, né, mantendo o trabalho e tendo, né, essa adequação, né, entre as horas de trabalho dentro da escola e as horas de estudo para participar das disciplinas, né? E então essas pessoas podem fazer, se formar, né, um mestrado profissional conosco. Isso acontece em Fortaleza, a sede é em Fortaleza. Aqui do curso de música da UFC Campus de Sobral, somos 3 professores participando desse programa, que são o professor Marco Toledo, o professor João Emanuel Benvenuto, eu, e também tem a professora Rita Helena, do curso de Psicologia. Somos os 4 participando deste programa, né? E a gente orienta estudantes, né, para eles se formarem e se tornar mestres, né, em artes pelo Profas. Então, temos encontros com eles, né, como a gente pode ter, né, no TCC, na graduação, né, com vocês. A gente tem isso também no mestrado, né, um nível um pouco acima, né, e eles elaboram normalmente pesquisa, né, dentro das escolas onde eles atuam, né, o que também, né, dá uma visibilidade melhor para o trabalho desenvolvido dentro das escolas onde eles atuam. Então, isso a gente tenta manter isso para valorizar este trabalho. Essa pergunta que virá agora, eu sempre me surpreendo, né, com os locais que meus professores da UFC já trabalharam. Já teve gente que trabalhou com bebê, outro com pessoas com deficiência. Enfim, eu adoro essa pergunta porque a gente conhece um pouco mais, né, sobre esse histórico profissional dos professores. Fale para a gente, Adeline, você já falou vários locais em que você já atuou, mas em quais locais você trabalhou como musicista e como professora de música? Ah, sim, são vários também. Eu já tive a oportunidade de trabalhar na Alemanha para tocar, né, com a orquestra de sopros de lá, da França. Eu também fui na Áustria para montar uma ópera moderna, contemporânea, né? Foi para a inauguração de uma escola de música de lá, né? Como musicista, eu já... Isso é mais recente, mas eu trabalhei com o grupo de choro, né? O Lágrimas da PS, isso é aqui no Brasil, né? Um abraço para todos os componentes. Já fiz turnê na Europa com o professor Marco e com o pianista o Michael Franqueur, o canadense. A gente foi tocar no Portugal, na cidade de Porto, e depois a gente foi tocar na França, no conservatório onde eu me formei, e na cidade de Toulouse também, na universidade onde me formei também. Isso foi bem simbólico e bem importante no nosso percurso aí.
E como professora, então, como eu disse, eu comecei, né, lá na banda de música, quando eu tinha 16 anos, eu já comecei a trabalhar como professora lá. Aí eu continuei, né, mesmo quando eu era estudante na cidade de Toulouse, eu sempre dava aula em escolas de música na cidade de Toulouse. Uma vez também eu fui professora substituto no próprio conservatório da, da cidade de Toulouse, professora de percepção solfejo. Eu sempre manteve esse costume de dar aula. Na cidade dos meus pais também sempre eu dei aula em escola de música. Aí também o que eu fiz como trabalho que não é relacionado à música, mas eu vou contar para vocês, né? Foi quando eu era estudante também que precisava ganhar dinheiro durante as férias, né? Que não podia passar 2 meses de férias sem fazer nada. Aí eu era vendedora de brinquedos de madeiras para criança. Aí eu passava os meus dias na loja dos brinquedos, brincando com as crianças, mostrando os brinquedos e vendendo, né? Se possível, é melhor. Então, esse foi um dos trabalhos também que eu fiz a mais, né? Para arrecadar mais dinheiro para poder comprar todos os materiais que eu precisava na universidade para me manter também. Adorei. E como foi quando você chegou aqui no Brasil, né? Chegou na UFC, começou a dar aula, muita coisa mudou para você. Como é que é praticar a docência na UFC para você? Olha, que muitas coisas mudaram para mim, é pouco, viu? Mesmo. Muitas coisas começaram. Olha, quando eu cheguei, aqui foi em 2011, agosto de 2011. Eu não entrei na UFC assim, quando, quando eu cheguei, não, porque tem todo um processo, né? De revalidação de todos os meus diplomas, porque não tem equivalência entre a França e o Brasil. Então, eu tive que passar por um processo bem longo de revalidação de todos esses documentos, todos os meus diplomas, né? A banca tinha que ler a minha tese, a minha monografia de mestrado também. Então, foi um momento bem extenso, né? Porque não se faz de um dia para o outro esse tipo de processo. Então, quando eu cheguei, isso foi alguns meses depois que eu cheguei, na rua onde eu morava, no início aqui em Sobral, morava também o diretor da escola de música, o José Brasil. E uma vez a gente estava conversando na rua e ele disse para mim, mas você é flautista? Eu falei, sim. Nossa, nós precisamos de uma professora de flauta na escola de música, você quer? Aí eu sou uma pessoa que não gosta de ficar sem fazer nada. Aí eu disse, eu quero. Aí eu falava um pouco de português, mas eu pensei, não, vamos lá. Com as crianças, eu acho que elas vão me ajudar, vão me ensinar. Bora, eu vou começar. Então, em fevereiro de 2012, comecei a trabalhar na escola de música, mais Wilson Brasil, né? Aqui em Sobral. Então, isso foi uma experiência muito importante aqui no Brasil. Eu tenho costume de dizer que a minha vida ela se divide em duas grandes partes. A parte antes do Brasil e a parte no Brasil. Então, agora a gente está na parte no Brasil. A segunda parte da minha vida toda. Então, eu comecei a dar aula de flauta transversal e flauta doce. Aí eu errava bastante no português e as crianças me corrigiam muito. Aí tem um dia, uma menina, ela chegou para mim e ela perguntou, tia, posso merendar? Aí eu nunca tinha ouvido essa palavra na minha vida, né? Aí eu falei, oi, como é? Posso merendar, tia? Eu não estava entendendo, né? Desculpa, o que você quer dizer? Ô, tia, pelo amor de Deus, posso merendar? Posso lanchar? Ah, tá. Você pode sim, pode lanchar sim. Aí são essas anedotas, tem bastante, na verdade, assim, que fizeram que isso me ajudou a,
a praticar melhor o português e a entender melhor. Então, eu passei um bom tempo na escola de música, tinha uma orquestra dentro da escola, uma orquestra de cordas. O regente que estava lá teve que sair e me propuseram para eu ficar na frente da orquestra. Então, eu comecei a reger aqui no Brasil, na frente dessa orquestra, a orquestra de cordas ficcionadas da escola de música. Eu agreguei alguns sopros, aí a gente chegou a se aproximar de uma formação sinfônica. Aí, depois disso, foi em 2013, né? Final de 2013, que eu passei o concurso para a Universidade Federal do Ceará. E eu consegui, então, em fevereiro de 2014, eu tomei posse e, desde então, eu sou professora com muito orgulho do curso de música da UFC Sobral. Eu aproveito para mandar um abraço para todos os colegas do curso e todos os estudantes e dizer que eu estou com muita saudade de todo mundo. A gente também tá com muita saudade. A Adeline também, dentro do curso de música, ela atua como flautista e trompista dentro da Banda do Norte e como maestrina na USUFS, né? Mas essa parte vocês podem dar uma ouvida no episódio que tem só sobre as USUFS. Mas diga aí pra gente, Adeline, o que é que você destaca dessa sua experiência de participar da Banda do Norte? A Banda do Norte, ela foi concebida, né, pensada, na verdade, atrás da Banda do Norte tem todo um projeto maior que é de capacitação de mestre de banda, né, que eu creio que o professor Marco já conversou sobre isso com vocês por aqui. Aí, eu participo desse projeto desde que ele nasceu, foi em 2012. Então, eu não era professora ainda na UFC, mas eu já participava de bastante projetos de extensão, junto com o professor Marco, junto com outros professores, né? E eu comecei a tocar flauta lá, né? E eu ajudava, né, dentro da banda para, né, a dar alguns conselhos de flauta, algumas aulas quando precisava também. E depois eu passei na trompa, né, quando eu precisei estudar um pouco mais o instrumento, aí troquei, passei a tocar trompa dentro da Banda do Norte. Eu acho que essa banda, né, que faz parte desse projeto maior, ela é muito importante porque no Ceará tem uma tradição muito grande de banda de música, então, para manter esta tradição, acho muito importante da gente ter esta banda atuando no nosso curso. Então, quando vamos voltar às atividades presenciais, vamos voltar com todo o gás e colocar a banda para funcionar novamente. E vamos também colocar a orquestra para funcionar novamente. Tá? Eu vou aproveitar e fazer um pouco de propaganda aqui, que ontem saiu um vídeo da orquestra tocando Sanfona Sentido. Então, gente, vão lá assistir nas redes sociais da orquestra, @USUFSobral, que seja Instagram, Facebook. Nós temos também o canal do YouTube, né? Que mesmo na pandemia, mesmo longe uns dos outros, a gente tenta, né, fazer música juntos, a gente se reinventa, né? Não é fácil, mas, mas a gente faz isso. E, para mim, a experiência como regente na USUFS é fundamental. Eu costumava, né, porque hoje em dia não tem mais os ensaios, mas eu costumava dizer que o ensaio da orquestra, esse momento do ensaio, era para mim o melhor momento da semana, porque é um lugar onde eu me sinto muito bem acolhida pelos músicos, um lugar de paz, de tranquilidade. É o melhor para mim, é um dos melhores lugares onde eu me sinto melhor. Então, eu sinto bastante saudade disso. Vocês devem assistir esse vídeo, tá ótimo, perfeito. Eu fiquei admirada, deve ter sido muito difícil mesmo de fazer, mas ficou lindo. A Adeline também é membro do grupo de pesquisa, o Pesquisamos, e ela é pesquisadora associada em um grupo na Universidade de Toulouse, e também do grupo de pesquisa modal da Universidade Simon Fraser, em Vancouver. Você pode explicar um pouco para nossos ouvintes como é a sua atuação e a sua contribuição dentro desses grupos?
Então, o grupo de Toulouse, o LLA Creatis, é o grupo onde eu me formei como doutora, né? Onde eu fiz o meu doutorado, o professor Marco também. Então, esse laboratório, ele faz parte da nossa história como estudantes de doutorado. Temos atualmente um projeto de pesquisa juntamente com este laboratório, né, entre o Pesquisamos e o LLA Creatis, que é um projeto que junta a música e o teatro, que a gente vai tentar entender as estratégias de ensino que a gente pode usar no teatro e na música. Ainda está no início, então a gente está trabalhando nisso com uma equipe lá do LLA Creatis, né? Sobre o Modal, que é o laboratório da Universidade de Vancouver, a Simon Fraser. A gente já trabalhou num projeto com a professora Susan O'Neill. Esse projeto é Unity Through Music, Unidade pela Música, e a gente fez um projeto onde jovens daqui da cidade de Sobral e especificamente da escola de música tinha videoconferência com jovens de lá, de Vancouver. E eles conversavam, os meninos daqui eram da banda de música da Zequinha Freitas, né, da banda dos jovens, e eles já tocaram para os meninos de lá, e eles compartilhavam, né, as experiências, perguntavam várias coisas. Aí tinha a professora Rita Helena que ajudava nas traduções também. Então a gente fez esse trabalho para mostrar como a música ela pode unificar os povos, né? Mesmo se a língua não é a mesma, dá para se entender sim, para tocar uns para os outros e para se comunicar de outras formas. A gente trabalha também com a Universidade Laval, né, em Quebec, Canadá, com o professor Francis Dubé. A gente terminou há pouco, né, um projeto, né, onde a gente observava o ensino informal da música. Então, a gente observou aqui em Fortaleza, no Cuca, na rede Cuca, e lá em Quebec, na cidade mesmo de Quebec, na escola Amplisson. A gente observou, né, como esse ensino informal, as influências, né, desse ensino informal da música nos participantes, nos estudantes participantes, né. E o que mais? Deixa eu pensar. Assim, o Pesquisamos, né, é o grupo daqui, né, da UFC, o professor Marco é o líder desse grupo de pesquisa, eu sou a vice-líder. A gente tenta trabalhar de maneira interdisciplinar dentro deste grande grupo, tem professores da psicologia também, de outras áreas, né, para a gente ter o máximo de variedade possível. E dentro disso, eu sou a líder do laboratório em cognição e música, né? Esse laboratório que eu estou à frente já há algum tempo, e recentemente a gente tem uma pesquisa que é sobre a comunicação do regente com os músicos, e a gente observa as funções cognitivas implicadas neste processo de comunicação. Então, isso é a parte mais de pesquisa, né, que estamos desenvolvendo, que já desenvolvemos e que ainda estamos desenvolvendo. E a gente já vai se encaminhando para o final do nosso diálogo. E a professora Adeline já deixou, dentro do que a gente conversou, muitos aprendizados e muito incentivo para a gente não desistir mesmo. Mas tem algo que você gostaria de acrescentar, alguma dica, algum comentário para os nossos ouvintes? Só enfatizar mais um pouco a saudade, né, de todos vocês, de poder retomar essas atividades. Na verdade, o vídeo da orquestra só fez aumentar a saudade de estar com todo mundo e de fazer música juntos. Mas é isso mesmo,
não desistir dos seus sonhos. Se é isso que vocês querem, se vocês querem ser músicos, ser acadêmicos da música, não desistam. O percurso não é simples, não é, mas também não é impossível. Vocês vão conseguir com dedicação, né? Com tempo, precisa de tempo para estudar, precisa de tempo para refletir, para raciocinar, para lembrar também. Então, com dedicação, com tempo, vocês vão conseguir, eu tenho certeza disso. Então, não desiste nunca, tá bom? É isso aí. E com essas palavras da Adeline, é, você fique com ela e tire ela para a vida de vocês. E eu, em nome de toda a equipe do Musicast, gostaria de agradecer a Adeline por você ter aceitado participar mais uma vez e por você ter contribuído mais uma vez com nossos programas aqui do nosso podcast. Muito Adorei, obrigada. eu agradeço muito pelo convite, eu estou à disposição, tá? Você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente, mandando dúvidas, sugestões e comentários para os nossos canais de comunicação. O Instagram é @musicastufc e o e-mail é podcastmusica@sobral.ufc.br, que estará na descrição desse episódio. Agradecemos à Coordenadoria de Assuntos Estudantis de Sobral pelo apoio com a Bolsa para o projeto. Esse podcast é a realização do curso de música da Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral. Participaram e contribuíram com este episódio como convidada Adeline Estevinou, roteiro e apresentação Carla Viana, edição Matheus Elildo, trilha sonora Caio Viana e Rodrigo Gadelha, social media Fran Nascimento e coordenação geral Marcelo Matheus.